da faculdade o terceiro filho. Então, eu posso confessar para vocês que eu não tinha muita expectativa profissional naquele tempo, né? E o professor Dias, ele foi, como eu citei para vocês várias vezes em sala de aula, né, para os meus alunos. Para mim, ele foi um mentor, né, uma inspiração muito grande, que me fez apaixonar pelas pessoas, né, por tanto saber administrar a minha vida como pessoa humana, como também ver o outro, né, e poder articular aí a pessoa, o respeito, e flexibilizar isso aí com o outro, né, na administração. Isso foi para mim uma inspiração muito grande, um desafio, né, um incômodo. Eu até citei essa palavra para ele, que para mim foi um incômodo mesmo em querer desenvolver, em querer crescer como pessoa, né, humana né, principalmente nessa área profissional. Então, eu quero passar agora aqui, já está conosco aí também a nossa pedagoga Márcia. Boa noite, Márcia. Márcia entrou aí. Quero passar já então a palavra para o professor Dias, para ele se apresentar melhor para vocês e nós começarmos uma conversa aí muito enriquecedora nessa noite. Opa, bacana. Sala lotada, né? Cheia, não, lotada. Coisa boa. Que bom, eu quero primeiro tem que agradecer quem criou essa tecnologia, né? O primeiro que desenvolveu, não sei o nome da pessoa. A gente lembra e estudou muito na escola quem inventou a lâmpada, que inventou o telefone, mas de um tempo para cá a gente não consegue mais guardar o nome das pessoas, o que não é bom, é ruim, para a gente dar o mérito, né? Porque quem pensou nisso, nesse momento de distanciamento, né, que a gente tem que cumprir, nossa, que tecnologia que vai servir não só para momentos desse, mas, poxa, daqui para frente nos colocou, e muita gente que nem conhecia, né, essas coisas, se colocou agora como tendo que conhecer para poder não ficar tão distante das pessoas. A gente não gosta desse negócio de distanciamento, né? E que bom que a tecnologia nos possibilita realmente minimizar essa questão desse distanciamento, nos aproximar um pouco mais, né? Eu fico feliz por isso e feliz pelas palavras da Marina. A Marina foi um presente de Deus na nossa turma. Nossa, sabe, aquela pessoa que não passou desapercebida, né? Isso é muito bacana. Então, estava na sala de aula, mas se fez perceber e muito contribuiu para que a gente tivesse uma turma excepcional. Eu tenho registro, estava até falando com ela, está aqui, né, os registros dessa época, né? Não pode falar quanto tempo atrás, senão o pessoal fica fazendo conta, né, Marina? Calculando, nossa, esse pessoal é velho, hein? Mas não, a gente começou novo, tá? A gente começou bem novinho, não tinha, né? Por isso que a gente tem muita história para contar. Mas então, eu prefiro, assim, não queria falar muito, acho que a minha grande missão no mundo, né, eu vivo em função disso, é poder contribuir para que as pessoas possam, de fato, alcançar o máximo do seu potencial, né? As pessoas vieram ao mundo com um potencial incrível. Algumas não sabem disso, e quando descobrem, nosso Deus, né? Então, às vezes, a gente precisa só de alguém para poder chegar ali e falar, talvez até quase que riscar o fósforo algumas vezes, né, para a pessoa explodir e avançar. Outras a gente vai assoprar, né, para poder, né? Então, assim, de diversas maneiras a gente, a minha missão de vida busca esse desenvolvimento do potencial humano, né, especialmente quando a gente vê que
pessoas que estão bem intencionadas, pessoas que são éticas, responsáveis, né, e precisa apenas de muito pouco, porque tudo que ela precisa está dentro dela. Né, ela só precisa saber disso. Né. Aí está a Marina, a Shelley também, né, que foi uma aluna. Eu confesso, Shelley, eu não lembro qual foi o ano e a disciplina, né, assim, e qual era a turma, não me lembro agora, mas talvez a gente conversasse um pouquinho, eu me lembraria. Mas são muitas turmas. Eu estou na faculdade, estou dando aula na graduação e na pós desde 2006. Desde 2006, eu iniciei a minha atividade de docente na universidade. Né? Atuava em outras frentes, trabalhei por 30 anos na Samarco, onde eu praticamente foi a minha escola, né? Minha formação, e cheguei ali ainda menino e dentro do RH, né, eu passei por todos os processos de RH, né? Passei por ele. E alguns, assim, serviço pessoal era a época do cartão de papelão, né? Eu usei cartão de papelão, máquina de escrever, com carbono, eu não sei se essa trem existe ainda, né? Assim, tudo muito manual, mesa lotada de coisa. Uma das formas de você mostrar que tinha muito serviço era deixar a mesa, né, abarrotada de papel e de não sei o quê, aqueles arquivos de aço, né, que você ficava colocando pasta de funcionários, papel mesmo, ficava dentro da sala, aquele monte de... Então, assim, eu acompanhei o processo de chegada dos computadores e de modernização, de informatização dos processos de RH. E, por último, a última atuação na Samarco foi na estratégia de RH, né, um alinhamento com a estratégia da empresa. A gente estava planejando a Samarco para os próximos 10, 15, 20 anos. E aí veio aquela meleca lá, que todos vocês sabem, né? E que fez a empresa simplesmente voltar 10, 15 anos, né, de evolução que ela tinha tido, teve que voltar. Né? Lamentavelmente, posso informar que os empregados, né, os trabalhadores que não estavam no nível estratégico das decisões mais amplas da organização, não tiveram nada a ver com aquilo, né? Excelentes profissionais, capacidade enorme, conseguimos alcançar resultados extraordinários, mas, como nós sabemos, alguém resolveu tomar uma decisão e não acertou muito na decisão, e eu percebi que meu espaço tinha acabado, né? Assim, não tem espaço. Eu cheguei aqui e não há mais necessidade nesse momento do que eu fazia, né? Então, me afastei, fiquei realmente atuando apenas na faculdade, em processos de coach. Tem uma certificação, e aí é até ruim, eu não queria entrar nesse assunto, que a gente fala de coach hoje, virou uma coisa muito banal, né? Todo mundo quer ser coach, né? Até o cabeleireiro, ele está mudando o nome, né? Ele não é cabeleireiro, eu sou coach, né, capilar. Então, assim, para tudo a pessoa coloca uma palavra coach, de modo que está virando estamos deturpando o processo, né? Então, hoje eu tenho falado que sou coach profissional, coach de carreira, coach de lideranças, coach de vida, né? Mas eu já... E com uma formação bem robusta em relação a isso. Bom, sou mestre em administração pela FUCAP, sou pastor, né? Eu tenho uma congregação no bairro... Tenho assim, não, eu estou nessa congregação, né? Não tenho. No bairro Kubitschek, e digo para vocês que é um trabalho voluntário, é a coisa que mais se aproxima da minha missão de vida, e que realmente me dá sentido e me faz feliz, me faz ter motivo para viver. Isso me rejuvenesce, me enche de, né, poder ajudar pessoas a se encontrarem e a encontrar sentido na vida. Eu acho que eu falei demais. Marina,
só dar mais esse overview aí, sem, né, entrar muito em outros aspectos, porque as pessoas possam não ficar admirando nada disso, não querem chamar atenção para mim, mas no mínimo, né, mostrar que é possível, né? Eu tive todos os processos que vocês passaram e que muitos passam, né? Eu sou praticamente criado em Guarapari, meus pais são, né, de família pobre, meu pai puxou carroça, meu pai passou por tudo que você pode imaginar, ele foi minha grande motivação, porque ele conseguiu concluir a sua graduação, né, em Direito, bacharel em Direito, já com mais de 50 anos de idade, filosofia, deu aula depois disso, então, assim, mostrando que é possível, não tem a ver com o aspecto de onde você nasceu, quem é seu pai, se você tinha dinheiro, se você não tinha, se estudou escola particular ou escola pública, não tem a ver com isso, isso aí é só algo que pode te ajudar quem, de fato, quer ser ajudado, porque quando não quer, você pode dar o melhor para as pessoas, que ela vai simplesmente desprezar aquilo, não saberá utilizar, né? E, querendo ou não, a gente está cheio de oportunidades à nossa volta e a gente só precisa estar atento para isso. Marina, é isso aí. Obrigado. Ok, professor, obrigado. Então, nós estamos para essa aula aqui, né, junto com a turma da Shelly, os professores de RH, tá aí também a pedagoga Márcia. Márcia, se quiser estar fazendo alguma colocação, por favor, sinta-se à vontade. Marina, só um minutinho, me perdoe. Os colegas professores, tá, são os batalhadores nesse mesmo processo, né, que luta para poder ver as pessoas, e eu acho que a alegria do professor é quando um aluno, né, um dia encontra com ele em algum lugar, professor, deixa eu lhe contar, e começa a contar as coisas que sucederam após, né, os encontros numa sala de aula, seja ela virtual, os conselhos, as orientações, os debates, ele aprendeu, ele colocou em prática. É uma missão bacana, né, essa missão dos professores. Eu quero saudar os colegas professores, a Márcia aí, a colega, né, que também é pedagoga, minha esposa é pedagoga, então é um desafio muito grande, né, e então parabéns aí para vocês e por estarem participando aqui da sala, né, interessante, assim, normalmente é muito comum, os alunos, vocês vão lá e o professor não, né, mas que bom que vocês estão aqui, o que está dizendo? Nós estamos juntos, né, cara, eu acredito em vocês também, né, então, bacana esse exemplo de vocês para os alunos, excelente. Obrigado, tá? Podemos dizer que essa aula é de peso, né, gente? Graças a Deus, vê? Temos o professor Dias aí, e para os alunos que às vezes, né, não conhecem de outra turma, temos aqui a professora Shelly, o professor Wilson, que é da turma de RH segundo modo, o professor Gilberto, que também é da área de RH, e a professora Josiane também, que está aí conosco, e a nossa pedagoga Márcia, que está fazendo parte aí dessa aula hoje, né, juntamente com os alunos aí. Marina? Oi. Boa noite, alunos, queridos alunos, boa noite, professores. Eu peço desculpas a vocês por estar com a câmera desligada, porque eu estou com um problema no meu notebook, mas, assim, eu queria agradecer demais a presença a participação do professor Dias, por compartilhar o conhecimento, né, o seu conhecimento, as suas experiências com nossos alunos. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Muito obrigada mesmo pela participação. Um prazer. Então, sem mais delongas, né, o nosso motivo da nossa aula hoje é falar sobre pessoas, né, e hoje sobre avaliação de desempenho. Já sempre comentava com os meus alunos uma frase que eu gosto muito de John Whitmore, que ele diz que eu sou capaz de controlar apenas aquilo de que eu tenho consciência. Aquilo sobre o que eu não estou consciente me controla. Então, o fato de nós estarmos conscientes, né, de um tema, buscarmos aprender bem e dominarmos aquele tema, isso nos torna conscientes e a gente controla, né? A gente tem um controle maior daquilo, principalmente quando é algo que faz parte do nosso dia a dia. O nosso assunto da aula hoje é sobre avaliação de desempenho.
né? E esse assunto, o professor vai falar tanto da parte, né, do conhecimento, mas também tem um respaldo aí da sua experiência, né, no RH, na empresa, sobre esse assunto. E isso vai trazer para nós algo muito rico, até mesmo no dia a dia, porque o desempenho, né, é justamente a gente ter essa consciência do que é o desempenho no dia a dia, né? Então, quero passar aqui minha palavra para o professor Dias, para, mais uma vez, para estar compartilhando com a gente esse conhecimento aí. Legal. Professor Wilson, maravilha, meu irmão, meu amigo, que bênção poder estar vendo, saber que você está participando também aqui com a gente. Pessoal, eu queria muito, e aí fiquem bem à vontade, não quero ser teórico, mas assim, vamos dar uma aula, como se fosse uma aula, é um bate-papo, por favor, não é aula, é bate-papo, é conversa, vamos trocar ideias. Tá? Podem, inclusive, discordar de mim, da minha opinião, coloque sua forma de pensar, porque a gente constrói isso coletivamente, não tem, né, não tem ninguém aqui que é melhor ou mais... não, nada disso. As pessoas são de uma complexidade enorme. Eu costumo falar em sala de aula o seguinte, o que a gente faz na sala de aula? Né? É uma crueldade. E as empresas fazem muito isso. Quando fala das pessoas, elas criam um modelo e colocam todo mundo ali dentro. Tá? Então, entenda, nós temos uma infinidade de teorias e não são suficientes para expressar e definir o ser humano. Né? Deveria ter uma teoria para cada pessoa. A gente tenta padronizar algumas coisas, e ao fazermos isso, a gente inclui uns e exclui outros. A gente faz isso o tempo todo. Né? Então, aí vem aquelas discussões de discriminação, aquelas questões de... onde algumas pessoas são da diversidade, né, e tudo mais, é porque as teorias não são capazes de abarcar todas as diferenças que existem entre as pessoas. Né? É tão simples isso que quem tem mais de um filho em casa, você pode... Aí você fala assim, alguém falava que eu não consigo entender, eu trato todos eles iguais. Eu falei, o problema está aí. O problema está exatamente nisso, quando você trata todo mundo igual. Né? Porque eles não são iguais, são diferentes. Então, quando você pensa nessa questão da avaliação de desempenho, né, que envolve a gestão de pessoas e não consegue se fazer gestão, né, sem querer medir, a gente tem esse aspecto de ligar a gestão com a questão da medição, por isso se fala em avaliação de desempenho, a gente está sempre medindo isso. Tá, tudo bem, mas qual é a régua? Então, assim, é um grande desafio quando porque senão você faz o quê? A outra crueldade, né, e que se faz em casa, compara um filho com o outro. Isso é cruel. Né? Então, eu já estou aqui, ou seja, chamando a atenção de todos que estão presentes aqui, especialmente os alunos, né, para uma visão crítica. Cuidado, né, para não querer colocar tudo dentro de um pacote, de um modelo que você vai ferir as pessoas, não vai conseguir tirar o melhor das pessoas, mas entender que as ferramentas e os modelos, eles são uma simplificação da realidade, que permite ao gestor tomar decisões mais rápidas, né, mas não mais justas. Mais rápidas, né, de certa forma, mais alinhadas, e dá para se trabalhar no aspecto de feedback, pelo menos tendo uma justificativa, né, um embasamento ali para falar isso, ok, até muito científico, mas não é suficiente. Não, cuidado com isso. Tá? E não se sinta... Né, o simples fato de você ser humano, você é de uma preciosidade incrível. Então, cuidado com as comparações. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, não se compare a ninguém. Você é único. E é especial e tem um potencial enorme, pode acreditar. Não tem ninguém aqui, eu fiz essa recurso humano, tem algumas coisas que eu não compreendi, sem problema.
Isso não é problema, não entendi. A outra, será que eu não tenho capacidade? Será que eu sou ruim? Eu não sou feito? Não. Isso não é, você não veio com defeitos de fábrica. Tá certo? Não veio. Você veio completinho. Tudo precisa estar aí dentro de você. É isso que é importante. Por isso, cuidado quando as avaliações são feitas e que muitas dessas avaliações você acaba não atingindo um determinado resultado. Isso não significa que você não presta. Significa que aquela régua que estão utilizando para te medir não corresponde, talvez, a uma régua justa para você. E não é por culpa de quem está fazendo, não é que a pessoa não sabe, não é isso. É que você, como alguém já foi, como a Marina já acabou de ler o último hora aqui, que é o seguinte: eu não posso ser controlado pelos outros. Eu não nasci para ser controlado pelos outros. Ok? Eu nasci para ter controle sobre mim. Quando eu tenho controle sobre mim, ninguém me controla. Eu não preciso ser controlado. Né? E isso chamamos de autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Você precisa olhar para você e buscar esse autoconhecimento. Nesse sentido, tá? Todas as informações que você receber serão úteis até para você decidir que é hora de partir. Não serve para mim ficar aqui, nesse lugar. Né? Não é o lugar que eu deveria ficar. Tá bom? Então, apenas uma abertura para a questão da avaliação de desempenho, que é importante, e também para me mostrar para vocês assim que é bacana se a gente puder trocar ideias, conversar, os professores podem entrar à vontade aí nesse bate-papo, né, nessa contribuição para os alunos, dando a eles assim, essa visão crítica, né, e sair dessa aula, de fato, assim, dessa aula, desse encontro, assim, pô, caramba, eu estava me sentindo desculpa a expressão, o cocô do cavalo do bandido, porque seus pais fizeram uma avaliação dessa forma, né, te colocando muitas vezes para baixo, porque, coitados, eles não sabiam. O mundo deles foi assim, né, que exclui e inclui, que dependendo de uma certa régua. Né? Não. Talvez na empresa que você esteja, talvez estejam fazendo a mesma coisa, né? É porque não souberam enxergar essas coisas. Então, muita atenção e traga contribuições para a gente aqui. Sobre essa questão, então, assim, a avaliação é algo que a gente faz o tempo todo. Por quê? Porque por que a gente faz a avaliação? Porque todos os relacionamentos humanos, eles estão pautados numa coisa chamada, gente, expectativa. Tá certo? Então, quando a Marina me convidou para esse encontro, ela tinha uma expectativa. Eu precisei alinhar com ela essa expectativa. Por quê? Porque ela está me avaliando. Eu estou sendo avaliado por ela. Né? E nós temos aí uma fórmula da felicidade. Ou seja, quando a expectativa supera, quando a realidade supera a expectativa, opa, desempenho excelente. Mas quando a realidade é inferior à expectativa, o que nós temos? Desempenho ruim. Qual o segredo da felicidade? Mapear imediatamente qual é a expectativa. Por exemplo, você está nessa empresa, procura saber quais são as expectativas a seu respeito. Porque aí você vai saber qual vai ser a régua que vão te medir. Ao mesmo tempo, seria bom você, gestor, deixar claro para os seus subordinados que trabalham com você quais são as suas expectativas, para que ele saiba exatamente qual a régua que ele será medido. E ele vai poder falar, eu posso te entregar isso ou não. Isso é base dos relacionamentos. Né? É muito importante. Quando eu coloco alguém dentro da minha casa, por exemplo, minha esposa, eu deveria, né, e devo e faço isso, e hoje mesmo nós estivemos conversando sobre isso, assim, ela precisa entender quais são as minhas expectativas em relação a ela. E ela vai dizer se ela pode atender ou não. Mas quando a gente não contrata isso, a gente então começa a ter esse descompasso, né, de ações, onde você acha que está fazendo um trabalho excelente, e aí vem o seu empenho maravilhoso, mas a hora que alguém avalia o seu desempenho, ele não é satisfatório. E aí você frustra, porque pô, eu estou me esforçando, eu estou fazendo isso, então tem um empenho muito forte, mas o desempenho, né, não está sendo aquilo que é esperado, porque sequer você avaliou quais são as expectativas. Então, quando nós falamos na vida
eu estou trazendo uma questão mais do dia a dia, para que você entenda que quando está na empresa, com todas aquelas tecnologias, aqueles nomes, né, bem elaborados, tem vários tipos, você estudou com a Marina aí, né, os modelos, né, a avaliação disso, assim, 360 graus, 180, escala, não sei, gráfica, tem um monte de termos, vou dizer que eu não vou querer trabalhar isso agora com vocês, mas, na verdade, é tudo modelo que simplifica uma realidade, ou seja, tudo que acontece na empresa acontece em qualquer lugar. Né? A gente faz isso o tempo todo. Lá tem uma sofisticação, né? Mas no dia a dia a gente faz isso. Então você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, um pedreiro, ou alguém, uma empregada doméstica, alguma coisa, precisa alinhar as expectativas. Quais são onde estão as expectativas de uma organização? No planejamento estratégico. Tá? Então, tudo é guiado pelo planejamento estratégico. Então, uma empresa não existe por acaso. Ela existe por uma razão, para uma missão, para um propósito, para um objetivo. Tá certo? Aí já começa, né, a surgir aqueles aspectos que eu falei agora de expectativa. E essas expectativas se traduzem em quê? Objetivos. A empresa pega as suas expectativas e traduz em objetivos. Tá certo? E aí o RH passa a contratar as pessoas, né, e atrair pessoas para essa organização com a expectativa de que essas pessoas vão ajudar a organização a atingir os seus objetivos. Então, elas precisam vir para a organização trazendo já alguns elementos e características que você viu aí que é chamado de perfil, tá certo? Com um perfil que vai ajudar. Opa, se a empresa tem um perfil, ela tem uma expectativa. E é aí que ela vai avaliar as pessoas, se elas estão, de fato, entregando aquilo que é esperado delas. Tá certo? Então, para a empresa, a avaliação de desempenho é algo fundamental, não tem como não fazê-lo, tá certo? É muito importante para a empresa, mas não pode ser um instrumento de dominação, apenas de controle sem esse objetivo maior, que é cumprir a missão da empresa, apenas para subjugar as pessoas e acaba realmente aí tem, né, a avaliação de desempenho na mão das pessoas erradas dentro da organização é uma coisa terrível, né? Assim, escraviza a pessoa, frustra, mata, é melhor mandar ela embora, mas não fazem, né? Apenas é um instrumento de poder. Não pode ser isso, tem que ser um instrumento que desenvolva a organização e também permita que os trabalhadores também se desenvolvam, porque ele recebe um feedback de como que ele está, se está adequado, se está entregando ou não. Sabe aquela perguntinha que aparece no para-choque do caminhão, assim, né? Como eu estou dirigindo? Tá certo? É importante a gente ter esse retorno para saber se a gente está indo na direção certa ou não. Então, a avaliação de desempenho também ajuda o trabalhador a ter noção clara de como que ele está desempenhando, entregando. Ok? Marina, eu faço uma pausa aqui só para poder ver se está alinhado, alguém jogar um comentário, uma pergunta, para que eu possa, né, continuar seguindo nesse raciocínio, ou a gente já avançar para outras coisas. Por favor, vai me guiando aí. Então, tá bem claro, né, pessoal? Eu acredito até, professor, que os nossos alunos aqui, talvez, na sua maioria, estejam mais na condição de avaliados do que para avaliar, né, já que são da educação profissional, apesar de termos vários que já são aí microempreendedores ou têm seu próprio negócio. Mas isso aí que o senhor disse é muito importante, porque até mesmo na posição de avaliados, é importantíssimo eu procurar saber a expectativa que estão tendo de mim, certo? Uhum. É isso aí. Se eu não souber, eu vou fazer um esforço tremendo e no final a pessoa fala, não era isso que eu queria. Não era isso que eu esperava. Frustração. Ok? Então, e é muito importante isso. Olha que coisa interessante. E aí, como tem um processo de avaliação, é muito importante que esta expectativa, né, ela seja mensurável, tá certo? Mensurável. Então, assim, é muito comum na empresa acontece muito isso, né? Você pergunta para o gestor, para o chefe, o que você espera de mim? Aí ele fala, eu quero que você dê o seu melhor.
Opa! E aí, tem um termo que eu uso para isso, que faz a gente lembrar, né? Nunca esquece mais. Toda palavra de qualificação, adjetivo, é palavra grávida. O que é uma palavra grávida? Políticos usam muito ela. Por quê? Porque dependendo da situação, do que ocorrer depois, ele dá o sentido para... Não queria dizer isso. Eu queria dizer assim, 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 assado. Ele muda de acordo com a situação. Então, quando você estiver levantando expectativa, cuidado com as palavras grávidas. É preciso desconstruir. É preciso que você tenha efetivamente o que é ser melhor. Então, eu perguntaria para o chefe o seguinte, ele falou, eu quero que você dê o seu melhor aqui. Chefe, deixa eu te perguntar, o que é... Quando você estiver vendo alguém, né, você tem alguém aí na sua cabeça, assim, esse alguém está dando o seu melhor, o que ele está fazendo? O que você vê ele fazendo? Ele vai começar a descrever, agora sim, aquilo que ele vê numa pessoa que ele considera que está dando o seu melhor. É aqui que você constrói o seu modelo de avaliação ou de autoavaliação. Tá? Ele vai falar. Da outra maneira, outra forma bacana é, se ele tiver dificuldade, seria: quem aqui na empresa que você julga que é um profissional referência que está dando o seu melhor na sua visão? Opa, eu já tenho alguém... Porque são essas réguas que ele usa. São essas réguas que ele usa. Eu preciso mapear isso. Então, com isso, eu tenho clareza exata da expectativa dele. Quando eu falo isso da empresa, serve para qualquer coisa. Tá? Então, o importante da expectativa, cuidado com isso. E muitos profissionais, muitos gestores dizem que dão feedback para os seus empregados. Os seus empregados saem dizendo que nunca recebeu feedback. Por quê? Porque das palavras grávidas. Eu falei para você. Em casa, isso acontece em muitos relacionamentos, marido e mulher. O marido precisa de uma coisa muito mais específica e a mulher falou. E depois você pergunta, ele fala, não, você nunca me falou isso. Não falou nada. Aí fica esse desencontro, por conta das palavras grávidas, aquela coisa que é dita, mas não é específica. Eu não consigo medir, eu não consigo mensurar. Então, num processo de avaliação de desempenho, e aí envolve a sua carreira, envolve o seu desenvolvimento profissional e o desenvolvimento da organização, precisa, de alguma maneira, ter uma forma de medir isso. Tá certo? Eu preciso ter como medir. Tá legal? Então, por isso que cuidado na hora de traduzir as expectativas, não traduzir isso de maneira que seja específica, mensurável, realista, né? E aí, para os professores aí, né, aquele termozinho é um acróstico, né, chamado SMART, né, que é toda a expectativa tem que se traduzir em objetivos SMART: específico, mensurável, relevante, né, algo que seja relevante, importante, que esteja dentro de uma dimensão de tempo, né, ou seja, onde você tem um limite de tempo, e possível de ser, que mais ele... alcançável, ou seja, alguma coisa que não adianta você colocar uma expectativa para a pessoa que ela não vai, que não se consegue fazer, é impossível de fazer, isso é loucura. Então ela tem que ser algo alcançável. Tá, assim, dando um release aí nessa questão. Então, assim, a importância da expectativa, e no caso, quando você estiver numa organização, compreender quais são os objetivos dessa organização, quais são os objetivos desse setor de trabalho, né? Vocês estão numa disciplina aqui de RH, não é isso, Marina? Então, assim, quais são os objetivos do RH numa organização? Tá? E outra coisa, você é profissional de RH e fica pensando, eu vou trabalhar no setor de RH. Não precisa necessariamente trabalhar num setor de RH, você pode trabalhar numa empresa aplicando todos os conceitos e aprendizados que você obteve dentro dessa disciplina. Não precisa de um setor de RH na empresa, precisa da filosofia, precisa dos princípios, precisa dos conceitos, precisa da prática disso. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero trabalhar dentro de uma estrutura de RH. Você pode trabalhar numa empresa aí, cara, e arrebentar com essa bagagem que você adquiriu durante o curso de
desde que você consiga... A grande dificuldade que muitos têm é isso, é traduzir isso que aprendeu na sala de aula no seu dia a dia, coloca no seu dia a dia. Eu trabalho numa ONG, não é nem empresa, aplica RH, aplica avaliação de desempenho, mas dessa forma que não é para punir, que não é para sacanear, que não é para botar as pessoas para baixo. Não, cara, é para mostrar ao final que você acredita nela, que é possível, né? A menos que ela não queira. Se ela não quiser, quando uma pessoa não quer, não tem. Lembra, eu não controlo o outro, tá certo? Por mais que eu pense, gestor pense que controla as pessoas, não foi para isso. Nós não fomos, primeiro, se for lá, não fomos criados nem para controlar um ao outro. Né? Nós não fomos feitos para ser controlados. Nós, na nossa natureza, desde o princípio, não nascemos para ser controlados. Né? Então, pessoas não são para ser controladas. Tá certo? Pessoas são para ser estimuladas, desafiadas, gerando oportunidade. É só dar a oportunidade certa. Olha que interessante. Perguntaram para alguém, olha, o Mozart tocou piano com 5 anos de idade. E alguém perguntou, mas por quê que ele tocou o piano com 5 anos de idade? Alguém falou, não, porque ele nasceu assim, ele tinha dom, e não sei o quê, falou um monte de coisa. Aí o cara falou, não, errado. O Mozart tocou piano aos 5 anos porque tinha um piano lá. Que se não tivesse piano, o que ia acontecer? Ele ia tocar uma coisa, ia tocar outra, ia dançar, fazer balé, até achar aquilo que ele realmente... Então, o que a gente precisa? Né? Oportunidade. Oportunidade. É só isso. A pessoa pode não dar certo aqui, tenta ali, uma hora tem algo para ela. Essa é a verdade. E esse é um processo difícil da gente descobrir de imediato. Então, você fica sofrendo aí numa avaliação de desempenho que alguém está fazendo, onde você está realmente sofrendo porque você está fazendo aquilo ali, até porque na sua cabeça está assim, cara, eu preciso ganhar um dinheiro, eu preciso pagar. Tudo bem, eu entendo isso mesmo, mas isso você tem que fazer no momento, mas já olhando, aí eu lembro de Marina, mas já olhando, né, falando, pô, eu quero, não é isso que eu quero, eu vou ficar nisso aqui, mas já estou mirando, né? E em algum momento você vai ter que abandonar isso e ir atrás daquilo que você acredita, do seu sonho, daquilo que você nasceu para fazer. Cara, e tem que olhar. Então, enquanto você estiver vivendo, não fica reclamando, mas observa o que está acontecendo à volta, né? Porque as oportunidades estão aí. Talvez não veio como o Mozart, né? Que já, de imediato, o piano já estava lá. Mas se o piano não estivesse lá, ele poderia ter tocado piano aos 10, aos 15, aos 20, aos 30 e aos 50 anos, até o piano chegar, ué. Então, é importante entender isso também. Então, dentro da avaliação de desempenho, vocês, gestores, agora como gestor que vai avaliar, o cuidado, porque às vezes eu estou cobrando o desempenho de alguém que não está tendo as oportunidades adequadas. E uma máxima de gestão de pessoas, gestão de pessoas é pessoas certas no lugar certo. Aí o que acontece na avaliação de desempenho? É o cara avaliando o cachorro, tá entendendo? O cachorro, você não voa, cara. Você só quer um animal para voar, você não contrata um cachorro. Você contrata o quê? Um passarinho, né? Um urubu, qualquer coisa que voa, menos um cachorro. Mas aí na hora de... Lembra da questão do perfil? Que são as expectativas? A pessoa é contratada, contrata-se um cachorro, o cara é bom pra caramba, um cachorro brabo, aquele cachorro de raça, cachorro bom, meu irmão. Cachorro graduado, pós-graduado, certificado, mestrado, cachorro bom. E bota o cara para fazer uma coisa que não é para ele fazer. E exigir dele que ele voe. Você precisa voar, cara. Você tem que bater asa. Eu nem asa tenho. Entende? Não tem nem asa, como é que eu vou voar? Aí frustra as pessoas, machuca as pessoas. Então, você com esse autoconhecimento, sabe, precisa de avaliar. Esse emprego é para mim? Esse trabalho, então, diga, as expectativas que você está querendo, não sou eu, é um outro profissional, eu vou buscar outra coisa. Seja honesto com você, senão vai sofrer. Né? E aí o problema disso é que depois você vai culpar as pessoas. Todo profissional que culpa alguém pelo seu insucesso, ele está, cuidado, tá? Todo profissional que culpa alguém pelo seu insucesso está se entregando, está dizendo assim, eu sou um fracassado, eu não sou competente.
Então, toda vez que você abrir a boca para culpar alguém pelo seu insucesso, você está realmente dando um carimbo de que você é realmente isso. Porque as pessoas vão fazer essas coisas. Você vai estar na vida, você vai trabalhar com gestores que não deveria nem estar lá. Mas isso eu não consigo mudar isso. Pessoas que não foram preparadas, você vai ver isso o tempo todo, gente. A questão é que você precisa estar numa capacidade numa competência, e com um grau de competência tão bom, a fim de você se posicionar nessas situações, sabendo que não tem controle sobre aquilo, você tem controle sobre você. Não deixar que isso afete e te esmoreça no seu desempenho. Vai continuar entregando o melhor. Nenhum jogador de futebol vai fazer gol contra porque ele está insatisfeito, não está. Não, se ele quiser crescer, se ele quiser desenvolver, ele está num timinho fraquinho, não está recebendo salário nenhum, o salário está atrasado, mas ele está fazendo gol, ele está trabalhando para que alguém veja e ele, lembra da questão da oportunidade? A oportunidade só chega para quem está preparado, só para quem está capacitado, só para quem realmente faz a diferença. Não é uma questão de sorte, não, é uma questão de casamento entre oportunidade. A sorte, na verdade, seria essa, né? O casamento entre a oportunidade e a competência. Quando a oportunidade aparece, você está pronto para ela. Então, assim, essa avaliação de desempenho voltada agora para você, profissional, você tem que tirar proveito disso. Tem que tirar proveito. Então, falei, com relação à organização, os gestores, como que ela deveria ser, e com relação ao seu posicionamento em relação às avaliações de desempenho, é que você precisa construir o seu formulário, como assim dizer, quais são os critérios, né, da sua autoavaliação. Não espere que o outro te avalie, te dê feedback. Muitos avaliam e nem te dizem, nem te informam. Então, você construa isso a partir de quê? Mapeando essas expectativas. Tá legal? E correndo atrás disso e mostrando sempre o melhor desempenho. Marina, volto para você. Se eu já comecei a viajar aqui, você fala, volta aí, vamos retomar. Bota esse professor, me arrebenta aí, vamos lá, bota uma opinião aí, traz uma questão aí para poder a gente, pode ser polêmica, pode ser o que for, para a gente, pelo menos, falar sobre. Marina, e aí, Shelly? Fazer um link da minha disciplina. Isso. Então, professor Dias, a turma, né, nós somos convidadas pela Marina, mas a turma que eu leciono, eles ainda não têm essa disciplina de avaliação de desempenho, é no próximo módulo. Então, eles estão tendo agora recrutamento e seleção. Então, assim, né, você falou em um assunto que eu já abordei para eles, que muitas vezes tanto o candidato quanto a empresa faz um processo de recrutamento sem entender para que estar contratando, né? Qual é a função que eu vou exercer dentro da empresa? Então, às vezes a gente, né, eu sempre falo com eles que hoje em dia todo mundo está desesperado atrás de emprego, mas a gente tem que pensar, é essa função que eu quero exercer? Eu tenho perfil realmente para essa função? E, às vezes, também, o próprio gestor de RH, ele tem um talento dentro da empresa, porém, ele está alocado na função errada. Então, a avaliação de desempenho, às vezes, vai ser negativa, mas se eu mudasse a função dele, se eu realocasse ele dentro da organização, ele seria um talento, ele conseguiria colocar em prática, né, tudo aquilo que ele executa. Então, eu quis participar agora para poder mostrar, né, aos alunos que o principal do RH começa no recrutamento, né? Eu tenho que fazer um recrutamento específico, eu tenho que ter tempo para executar o meu recrutamento, eu tenho que ter condições, entender quem eu estou contratando, para que eu estou contratando, qual é o papel dele dentro da empresa. Então, eu gostei da sua fala e aí eu aproveitei esse link para mostrar aos alunos, né, que é a partir do recrutamento que tudo vai dar certo na sua empresa. A gente precisa saber qual é o papel. Perfeito. É aquela história. Todas as vezes que eu chamo alguém, né, não é porque o cara tem um título de pedreiro que ele vai conseguir atender a minha expectativa. Né? A gente fica numa questão que é assim, eu acho achismo, né? Ou seja, o cara ele é pedreiro e eu acho que ele resolve todas as questões. Aí eu boto ele na minha casa, né? E depois eu saio fazendo o quê?
queimando o cara para Deus e o mundo. Falando, esse cara é um péssimo pedreiro. Esse cara é isso, o cara é isso, esse cara é aquilo outro. Caramba, vocês alinharam expectativa? Né? Então, muitas empresas fazem... Eu tenho um cunhado, e há um tempo, há muitos anos atrás, ele tinha um barzinho sem vergonha. Ele falou, Dias, eu queria que você me arrumasse uma pessoa, que estou contratando uma pessoa, eu quero uma pessoa lá da faculdade. Eu quero uma pessoa da faculdade, porque é uma pessoa... Aí na cabeça dele, o simples fato da pessoa ser da faculdade, né, é o melhor de tudo, serve para qualquer coisa, inclusive para ser o melhor cara que vai trabalhar atrás do balcão no negócio dele. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. O que você pretende dar de desafio para uma pessoa que passou 4 anos na faculdade? O que você tem de desafio para ela? Você vai matar essa pessoa, ela vai ficar aqui pensando, o que eu estou fazendo aqui? Pode pegar, ela vai pegar esse serviço aqui se ela não tiver nada no momento para fazer dentro da área dela. Tem uma expectativa. Segundo, qual o salário que você vai pagar para ela? Você vai querer, então, que ela tenha toda a motivação do mundo, todo o processo todo? Você vai ficar frustrado. Né? Então, seu problema não é esse, não tem a ver com essa... Né? Então, tem gente hoje que só contrata porque o cara tem que ter 2º grau, o cara tem que ter... eu conheço gente, de vocês também, o cara não tem estudo nenhum. Os caras não têm estudo nenhum, tem nada. Mal assina o nome, se assinar. São de uma... Nosso Deus do céu, de uma competência. Né? Porque competências não adquire só na escola, não é só conhecimento, né? É um conjunto, é conhecimento, é habilidade e é atitude. Deixa eu lhe falar uma coisa. Desses 3, conhecimento, habilidade e atitude, muitas empresas contrata a pessoa só pela atitude. E desenvolve conhecimento e habilidade delas. Porque tem muita gente com conhecimento e grande habilidade, mas são arrogantes, não são éticos, tá? São atitudes de irresponsabilidade, não se relaciona bem com os colegas, não sabe trabalhar junto com os colegas. Essa é uma competência que a gente precisa hoje cada vez mais, né, ser colaborativo, colaborador, trabalhar numa equipe e entender, né, que é necessário a contribuição de todos, que você não vai ser, como diria, você sozinho não vai entregar resultado. Hoje é muito difícil achar uma atividade em que você sozinho não dependa de ninguém. Cada vez mais a gente precisa do outro. E como saber lidar com isso? Então, é importante que o gestor, na hora que estiver contratando, ele atente para isso, sim, no perfil de conhecimentos que a pessoa tem que ter, as habilidades, mas especialmente, esse é um desafio para recrutamento, tá? Como avaliar as atitudes da pessoa antes de colocá-la para dentro da empresa? Ok? Bom, nesse caso, algumas empresas começam a fazer o quê? Vai atrás do Facebook do cara. Começa a ver o que ele coloca, qual comentário que ele faz, quem é o grupo que está se relacionando com ele. Então, galera, muito cuidado. Tem gente que, né, nosso Deus do céu, não cuida disso. Sua imagem é fundamental. Tá? Então, cuidar dessas questões, né? E outras questões mais são as avaliações de dinâmica de grupo, que criam uma situação, uma simulação, para poder ver a pessoa lidando com uma determinada realidade ali simulada, como é que ele se comporta. Tá? Então, esses aspectos comportamentais da atitude, eles são muito valiosos, muito, muito valiosos. E essas coisas não se desenvolvem dentro das empresas. Né? Ou, se tentar fazer, demora muito para desenvolver. Elas vêm ao longo do tempo. Aí sim, na faculdade. Olha que interessante. Os alunos estão aí. Eu tive muitos alunos. Eles sabiam que eu era um profissional de uma grande empresa, de profissional de recursos humanos, que eu estava na sala de aula, e o que um cara de recursos humanos faz numa sala de aula? O tempo todo. É só provinha? Ele olha para as pessoas e já está avaliando essas pessoas, já sabendo quais têm, né, atitude, comportamento assim, que vale a pena investir ou não. Isso é feito o tempo todo. Mas tem aluno que não percebe. No final do período, fala, professor, eu estou precisando de emprego. Você não tem nada lá, não? Aí quem me conhece sabe que eu muito nesse sentido. Assim, já que você perguntou, você está pronto para ouvir, não está?
deixa eu te falar um negócio. Não quero, né, com toda sinceridade, eu jamais, pelos comportamentos que eu observei seu na sala de aula, eu indicaria você para trabalhar na empresa que eu trabalho. Mas eu gostaria muito de indicar você, como qualquer aluno, e eu já fiz isso para muitos alunos, e gostaria até de ir num final de semana, marcar com você só para te ajudar, né, nos processos seletivos e tudo mais. Mas o seu comportamento não está condizente. Né? Então, atenção para essa questão do seu comportamento. Né? Que as organizações hoje, elas têm um perfil, sim, em questões básicas, né? Mas o que elas querem mesmo é acreditar em você. Você é confiável, né? Você é ético, você é comprometido, você é daquelas pessoas que não precisa alguém ficar vigiando para você trabalhar, né? Você é realmente comprometido, você acredita naquilo que você está fazendo, você gosta daquilo que você está fazendo. É assim que eu quero alguém para trabalhar comigo na minha casa, para eu entregar a chave da minha casa e ficar tranquilo, uma pessoa assim. Eu vou buscar o quê? Referências, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que você conhece, onde você já trabalhou? Como é que foi? Eu vou buscar informações, claro. Eu não vou botar uma pessoa dentro da minha casa que eu não conheça. Né? Alguns colegas, algumas pessoas reclamam, né? Assim, tem que ter alguém para indicar. Verdade? Você quer isso, eu também quero. Então, cuide da sua rede de relacionamentos. E a principal rede nesse momento que você tem são os seus professores. Esses caras, essas caras, né, têm relacionamento, têm rede, e ela vai ficar feliz de poder te indicar para alguém, de falar, né, dar um testemunho a seu respeito para outras pessoas te darem oportunidade. Então, muita atenção com esse aspecto da atitude, né? Não coloca o seu enfoque, e aí tanto para gestores como para quem está buscando emprego, não coloca o enfoque apenas num currículo. Inclusive, currículo, né? Nós tivemos um ministro aí, né? O currículo do cara era fake, né? Então, o currículo é um negócio que se consegue colocar o que quiser nele. Agora, tem um custo que vem mais cedo ou mais tarde. Esse cara se deu bem por um longo tempo. Olha a vergonha, o vexame, e e nunca vamos esquecer. Né? O cara, nosso, em rede nacional, ministro no topo, sonhos, né? E o cara está com um currículo falso construído ao longo da vida. Meu Cristo amado. Que coisa louca. Então, muito cuidado, né, com isso. Não basta só um currículo todo enfeitado, não sei o quê, de um monte de curso, se você não consegue traduzir aquilo em resultados, e resultados sustentáveis, né, especialmente quando nós falamos de um comportamento que é realmente esperado por um profissional competente. Volto novamente aí para ver o que a gente pode alinhar melhor aí. Bota os alunos, cadê os alunos? Eles estão perguntando? Professor? Opa! Boa noite. Opa! Wilson! Prazer em revê-lo, hein? Igualmente. Sinceramente, é uma satisfação. Excelente reflexão que você tem feito até agora. Olha só, inclusive até no atendimento de expectativa, e inclusive domingo agora, o pastor da nossa igreja colocou que uma organização lá em São Paulo tem como meta o slogan "Entender para atender". Então, ele partiu da premissa que se você não entender o que espera de você, você não tem dificuldade de atender aquela expectativa, não é certo? Então, é por isso. Eu trabalhei por muitos anos, né, em telefonia, e nós fazíamos reunião de alinhamento quase que toda semana. A gente estava num processo de modificação, de renovação de rede, essas coisas a mais. A gente precisava estar avaliando constantemente, até para que pudesse ir ajustando ato contínuo. Não saiu certo, renova, vamos buscar exatamente formar uma equipe de excelência. Com o contexto aí que você falou, da atitude, e ainda dessa questão da experiência profissional, nós tínhamos um colega nosso que trabalhava junto conosco, ele tinha dificuldade de leitura, gago, morava longe, mas quando nós tínhamos dificuldades de resolver alguma questão, aí a gente logo chama o Senilton, até o nome dele era Senilton,
que o Cenilton, dentro da simplicidade, mas ele tinha solução. E nós, aí depois, colocávamos os detalhes técnicos, mas o problema era resolvido. Então, era uma pessoa de atitude, ele chegava para resolver, tá? Ele chegava para dar uma solução. Agora, o aprimoramento, aí você vai ao longo do tempo. Então, eu entendo exatamente que é de vital importância, né, que os resultados sejam alcançados, que essas questões que você está abordando, aí abordou até o presente momento, né, da questão do alinhamento, essa questão de você formar equipe, né, de você trabalhar em conjunto, né, buscando os objetivos, atitude, isso é importante a beça para nós todos. E essa mensagem, né, a gente, né, tem o hábito de estar abordando com os alunos para poder reforçar exatamente essa necessidade de ter esse tipo de pensamento, não é isso? Então, se realmente nós não tivermos esse desejo, aí eu acho que isso tem a ver com envolvimento e com comprometimento, e como a Shelly falou, partindo do processo de recrutamento e seleção. Você vai ter menos problemas quando você recruta bem e seleciona bem e perfis definidos, não indefinido. Então, o gestor ele tem obrigação de dizer, você quer o quê? Você quer quem, com que tipo, para que os problemas ou as necessidades de ajustamento sejam cada vez menores ao longo do tempo. É isso aí. Mais uma vez, parabenizar você. Está sendo extremamente positivo para nós todos. É isso? Isso aí. Muito obrigado. Sim. Professor Dias, Ana Júlia. Que postura que nós, enquanto funcionários, nós devemos adotar quando há uma falha na comunicação? Por exemplo, o meu superior disse que esperava, quando tratando-se de expectativa, disse que esperava tal coisa de mim. Mas, depois de ver o meu trabalho, o superior do meu superior disse, olha, ela está fazendo errado. E esse meu superior diz, mas não foi isso que eu falei com ela. Sabe, quando ele, ao invés de admitir a culpa, ele joga a culpa para cima de você, porque você, querendo ou não, como você tá na base da cadeia alimentar, você acaba sendo a parte mais fraca da corrente. Então, assim, que tipo de postura que a gente deve adotar quando acontece uma situação dessa? Porque eu acabei de entrar na empresa, e se ele é meu superior, ele tem mais credibilidade do que eu, e eu não posso desmentir ele para o meu patrão. Então, como é que a gente age numa situação assim? Ele acabou de confirmar o que eu tinha falado agora há pouco, né? A gente vai trabalhar com gestores que, Jesus amado, quem colocou esse cara aí? Né? Você estuda, você vê tanta coisa, e você fala, gente, como que esse cara foi parar aí? A gente tem umas questões na empresa, a gente usava uma expressão seguinte, o tal do jabuti, né? Quando você encontra um jabuti na árvore, você fica perguntando, pô, mas quem colocou esse jabuti aí? O jabuti não sobe na árvore, pô. Não é verdade? Esse seu chefe aí é um jabuti. Essa é a questão, tá certo? Você tem duas possibilidades, né? Qual seria a ideal? A ideal é já começar a pensar se esse é o lugar que você quer ficar. Seria ideal. A gente entende que não é tão simples assim, né, Ana Júlia? A gente trabalha também por um bom tempo e por necessidade mesmo. Você já deve sempre pensar e buscar e não desistir, né, de trabalhar num lugar que você não tenha que passar por essa situação. Tá? Só para te dar um exemplo de um gestor dentro da empresa, nessa marca mesmo. Surgiu uma oportunidade na área dele e ele falou assim, Dias, eu queria muito você vir trabalhar comigo, cara, vai ser excelente e tal, porque a gente está há muito tempo na empresa, nunca trabalhamos junto, e ele seria meu superior. Eu falei, tranquilo, beleza, aceitei. Aí, numa outra tomada de café, antes de ir para a área, ele falou, Dias, legal, bom, já que a gente vai trabalhar junto e tal, ele veio alinhar a expectativa comigo. Ele falou comigo o seguinte, você me conhece, né, Dias? Eu sou um cara, assim,
Às vezes eu falo com as pessoas gritando, né? Não é porque eu tô nervoso, não é porque é meu jeito, né? E a gente sabia. Mas ele só falava gritando com quem? Com quem ele tinha abaixo dele. Mas o superior dele, ele não falava daquele jeito, né? Então ele já chegava falando palavrão, aquela coisa toda. Mas assim, eu disse, não é nada pessoal, é o meu jeito. Eu falei, rapaz, olha que bom esse momento agora, a gente alinhar nessas coisas. Eu também tenho uma questão que eu preciso te falar. Assim, nada pessoal. Sabe o que acontece, assim, quando eu estou diante de uma pessoa que ela começa a fazer exatamente isso que você acabou de falar, gritando, blá, 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 eu sei que não é pessoal, mas também, cara, não é nada pessoal. Eu não aguento ficar. Eu vou virando as costas e vou deixar ela falar sozinha. Nada pessoal, tudo bem para você? Sabe, Ana, o que ele fez? Ele estendeu a mão para mim e me cumprimentou. Não vai precisar disso não, meu amigo. Fica tranquilo. E foi desse jeito. Tinha 3 pessoas na sala, eu e mais 2. Eu ficava próximo da porta, assim. Quando ele chegava, ele entrava, ele já largava, já não dá nem bom dia. Já falava um monte de bobagem com os outros 2. Aí ele me via, oi, Dias, bom dia, tudo bem? Então, tem que chegar um momento, aquilo que eu te falei, eu não tenho controle do outro, eu não queria mudar ele. Eu tenho controle sobre mim. Correto? E eu mostrei para ele como é que as coisas iriam acontecer. Tá certo? Então, seria bom que você você acabou de chegar na empresa, já tivesse essa maturidade de chegar para o cara e conversar com ele, falar, porque olha que coisa interessante, na empresa o gestor se dá o luxo de fazer uma avaliação sua, mas não é qualquer empresa, não são todas as empresas que permitem você fazer uma avaliação dele. Isso é justo? Realmente não é. Entende? E o que eu queria? Eu quero trabalhar num ambiente, numa empresa, onde isso é mão dupla. O cara me dá o feedback, mas eu posso dar para ele o feedback também. Porque muito do meu comportamento pode estar associado à forma como ele está agindo, liderando a equipe. O comportamento da equipe está diretamente relacionado com a forma como ele está liderando. Veja que situação, como é que você fica, né? Como que fica o seu comportamento diante de uma pessoa que não é confiável, que não te defende, que não vai estar junto com você, que só está pensando nele. E você está ali e não é ninguém. Não é capaz de assumir que errou. Né? E eu não tenho problema nenhum, pô, eu falei errado, eu chamo você, me perdoa, me desculpe, não, eu que falei com ela. Isso não é líder. Né? Isso é um cara, a gente não pode nem chamar de chefe, entendeu? Porque um chefe bom, ele não faz uma coisa dessa. Né? Isso é desonestidade, é tal. Então, uma das coisas que você pode pensar é nisso, assim, já começa, eu não vou ficar muito tempo aqui. Mas, de toda maneira, não muda o seu comportamento. Procura uma sugestão. Tenta se aproximar do chefe dele, para entender e conhecer a empresa. Ok? No mínimo, para você entender. Eu fico pensando assim, que é uma falta de respeito, né? Até você pegar e ir conversar direto com o chefe, ao invés de falar com o seu superior, mas às vezes a pessoa você não consegue nem manter uma conversa com ela, porque é tão cheia de si, de achar que tá certo, que acaba gerando um ambiente de trabalho que mesmo você dando o seu melhor, uma hora você fica exausto daquilo. Isso. E outra coisa, se ele perceber que você está ameaçando ele, o que é ameaçar? Porque o cara, o que é o chefe nesse nível desse cara aí? Ele quer alguém que trabalhe para ele. Não é trabalhar para a empresa. Trabalhe para ele. Então fica atenta, porque daqui a pouco ele vai começar a te pedir coisas que não são para a empresa, é para ele. Ok? Isso é um cuidado muito grande. Tá? Esse é um perfil de alguém, não conheço o cara, não estou fazendo nenhuma acusação, só estou te alertando para esse perfil de alguém que pode te assediar. Moral, né, e de outras formas de assédio. Ok? Muito atento, porque ele vai, como não tem uma reação, tá certo? E ele fala e você tem que ficar calada, então não fique muito tempo nisso. Você viu isso? Que bom que você está participando hoje, conversando. Não aceite isso, né? Ou você vai sofrer, como conheci vários colegas alunos sofrendo dentro da empresa por uma questão de que eu preciso desse emprego, e vendendo a alma para o diabo. Tá? Não permita esse cara ir muito longe em relação às atitudes com você. Você vai ter que dar um basta.
Uhum. Vai ter que dar um basta. E para isso, mesmo que isso te custe o emprego. Não tem problema. Mas uma coisa boa que você precisa fazer dentro dessa empresa, já que você tem alguma expectativa, não é levar lembra, fazer um alinhamento com o chefe dele. Não para poder falar do seu chefe, nada disso, não vai falar mal de ninguém. Você não vai ficar contando essas histórias aí dentro da empresa. Mas é para entender, já que esse chefe seu não lhe passa confiança e nem vai te mostrar, e nem vai te dar exatamente quais são o propósito da empresa, o objetivo, mostra interesse pela empresa a partir do chefe dele. Conversa com ele, olha, eu queria conversar contigo algumas coisas, é possível a gente ter um contato e tal, só para entender algo mais, eu quero conhecer um pouco mais da empresa, eu não sei qual é a empresa, eu poderia conversar depois com mais detalhe, para ver o nível dessa pessoa, senão vai na estratégia, eu estou dizendo isso, vá na estratégia. Tá. Quando você vai na estratégia, você começa a aparecer e mostrar diferencial. Né? Obviamente que esse processo pode ser percebido pelo seu chefe, entenda. Se ele perceber que você é uma ameaça para ele, ameaça em que sentido? Uhum. Você é muito inteligente, você enxerga as coisas, você percebe as coisas, ele vai partir para cima de você. É aquele tipo de pessoa que não consegue avançar e não deixa mais ninguém avançar. Perfeito. Te vê subindo e quer te puxar pelo pé. Isso. Mas o nome desses caras são anestesistas. Ok? Você chega cheio de empolgação, cheio de energia, cheio de vontade, e o cara simplesmente tira toda a sua motivação, tira toda a sua energia, suga você. Tá? No mínimo, já que eu estou numa empresa que eu posso ser demitido, aproveita, cara. Faz todos os exercícios que você tem que fazer. Vai no superior, tenta conhecer a empresa, tenta se alinhar pela estratégia, conheça as oportunidades que existem dentro daquela organização, e se ele se chatear com isso, fala, não, foi só uma coisa, finge de besta para ele, finge de bobinho para ele, mas de bobo você não tem nada. Só para o cara não ficar, né, para sair do seu pé, para você, e continua fazendo. Deixa ele vir. Pô, eu não sabia, é mesmo? Não tá falando. Foi uma curiosidade, uma oportunidade. Finge de boba, mas não dê, porque você tem controle sobre você. Lembre-se disso, ninguém te controla. Você tem controle sobre você e você sabe o seu potencial. Tá? Se não é naquela empresa, vai ser em outra. Mas o que você não pode, e não precisa ser arrogante, não precisa ser grossa, nada disso. Mas você precisa deixar claro que você não é besta e que não vão fazer com você o que bem quiser. Você pode até fazer o jogo do cara, ok? Mas por uma estratégia melhor, porque você sabe que e não vai deixar, e não vai concretizar coisas que ele quer que você faça. Você vai continuar sendo ética, respeitosa, tudo isso vai fazer. Mas para ele, já que ele não está te ajudando muito naquele momento, finge de boba, para poder até ver se é essa empresa mesmo que você quer ficar. Vai chegar um momento que você fala assim, pô, o chefe do cara também é assim, a empresa é assim, e eu não vou ficar muito tempo aqui, não. Tá? Então já vai avaliando outras coisas, vai pontuando, busca ampliar sua rede, conversa com os professores, conversa com outras pessoas. Olha, gente, estou aqui, se eu souber alguma coisa, tá? Eu estou querendo ampliar, eu quero avançar na minha carreira. Aqui nós estamos conversando, mas não entra no detalhe, fala, estava na empresa, mas muito ruim, muito isso, muito aquilo, a empresa assim. Não fala mal, não precisa. Nós já sabemos que existe. Você chegar num lugar já falando de onde você veio, porque isso gera até uma desconfiança nas pessoas que estão ali. Aí pensa, será que a empresa é tão ruim mesmo? Ou se é essa pessoa que está falando mal porque foi demitida por causa disso? Vai saber qual é o histórico. Perfeito. Então... Perfeito. E é exatamente isso. Mas aí, você tem controle sobre você, continue avançando, buscando autoconhecimento. Ninguém tem o direito de, mesmo que façam, né, de te colocar para baixo, você é que se permite. Né? Eles podem fazer o que eles quiserem. As pessoas podem fazer o que quiser, gente. E não vai me atingir se eu não quiser. Tá? E é essa força que você precisa. Tá? Não deixa isso te atingir. Tá? Para quem trabalha em empresa familiar, né? Uma lojinha, um parente, nossa, as pessoas sugam você. E outra coisa, quando você quer sair da empresa, eles acham que você está traindo ela. É uma traição. Fica 10, 15, 20 anos porque tem que ser por gratidão. Não existe. A gratidão dentro do ambiente de trabalho, ela não se dá dessa maneira. Né? Ela se dá com serviço.
durante o tempo que você me pagou um X salário, eu entreguei isso. Estou devendo alguma coisa? Eu devo ainda alguma coisa? Entendeu? Então não pode ficar com esse sentimento, né? Que de novo, é se menosprezar, é se diminuir. Não, sou um profissional respeitado. Eu tenho que ter respeito por mim, com colega, o que for, se pontua dessa maneira. E é interessante, Ana Júlia, eu vou encerrar isso aqui. Meus filhos trabalham, principalmente mulheres, tá, gente? Principalmente mulheres. Infelizmente, nós temos um mundo ainda machista. As empresas, os homens olham para as mulheres, então, cuidado, mulheres, não se deixe. Né? Não precisa, não, eu tenho 2 filhas. E eu vi a mesma coisa acontecendo com você, acontecendo com as minhas filhas, em grandes empresas. Eu estou falando de grandes empresas, uma delas é multinacional. Só para você entender que não tem a ver com tamanho de empresa, tipo de empresa. Essas figurinhas aí, anestesistas, esses carinhas do mal aí, eles estão em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Tem na igreja, tem na empresa política, na sala de aula, tem em tudo quanto é lugar. E você vai precisar aprender a lidar com isso. Dessa maneira que eu estou falando. Você tem controle sobre você, ninguém controla você. E à medida que você for avaliando, percebendo aquele ambiente, você cria um determinado jogo, alinha por cima, na medida que é possível fazer, né, para ver se você consegue sair desse anestesista, não deixar ele te anestesiar, e no mínimo, se ele achar que quer te mandar embora, e não tiver ninguém lá em cima para questionar isso, é porque você não tinha que estar ali mesmo, e já olha para outras coisas, tá? Não se limita por isso. Obrigado pela pergunta e espero ter ajudado, Ana Júlia. Obrigada a você. Isso aí. Muito obrigada, Ana Júlia, pela participação. Obrigada, professor, pela resposta. Professor, uma pergunta. A avaliação de desempenho no seu objetivo, ela é mais para o passado ou para o futuro? Ou é para os dois? O que o senhor me diz sobre isso? Beleza, boa pergunta. Então, a avaliação de desempenho, falando agora mais tecnicamente, ela envolve 2 aspectos, tá? Um relacionado às suas realizações, tá? E aí, não sei se vocês trabalharam também sobre remuneração, né? Se tem algum professor aí que trabalhou com remuneração. O aspecto que olha para o passado, tá certo? Tem a ver com as metas, né? Aquilo que ele precisa realizar em termos de produtividade, tá? Então, envolve tanto quantidade quanto qualidade do que ele faz, tá bom? Isso que é voltado para as metas, tá? Para as metas, nós trabalhamos na remuneração variável, tá? Então, por quê? Porque o cara pode ter entregado esse mês, bateu a meta, no mês que vem não fazer. E se você der, e que muitas organizações erram nesse aspecto, ele dá remuneração fixa com base nas metas. Aí depois fica insatisfeito e não pode reduzir o salário. Então, a remuneração fixa vai estar relacionada com a capacidade que ele tem, e aí é capacidade potencial, e a gente chama isso de competências, de ele entregar sistematicamente esses resultados. Ou seja, ele ser esses resultados serem sustentáveis, ou seja, ele sempre vai entregar esse resultado. O que significa, então, uma avaliação do desempenho com base nas competências. E essa avaliação de desempenho com base nas competências é que vai alimentar a remuneração fixa. Tá certo? Então, na questão das metas, uma remuneração variável, e isso ajuda, inclusive, nos aspectos motivacionais, aí poderíamos falar sobre remuneração e a importância da remuneração para a questão motivacional. Há uma discussão, né? Dinheiro não motiva. Eu concordo que não motiva o dinheiro, né? Mas a remuneração não é apenas dinheiro, né? É um reconhecimento pelo que você está fazendo, tá certo? É um reconhecimento das suas entregas, não é fruto de uma avaliação que foi feita e você está recebendo como prêmio, vamos assim dizer, isso que você fez. Bacana, isso é motivacional, tá? Que você foi reconhecido e tudo mais. E, obviamente, que aquele dinheiro ali vai ser útil para eu realizar outras expectativas e sonhos, desejos que eu tenho. Logo, acaba sendo o dinheiro em si, o papel no motivo. Mas o que eu pretendo fazer com ele é que é o aspecto mais importante. Então, a avaliação em relação às metas, você tem uma meta de vender tanto esse mês.
ok? Ao cumprir essa meta, tem uma remuneração variável em função disso, ok? Mas aquela que balança, que vai realmente definir a minha remuneração fixa, são as competências, tá? Aí é um conjunto de competências. O que é isso? Basicamente o seguinte, quando eu vou trabalhar para realizar qualquer coisa, uma meta, eu mobilizo um monte de coisa. Que coisas que eu faço que me faz alcançar um determinado resultado, e outros não conseguem. Observando isso, eu já vi pessoas, por exemplo, tem pessoas dentro da empresa, ele não tem determinado conhecimento, ele não sabe falar inglês, mas todo mundo acaba acreditando que ele sabe falar. Por quê? Porque ele tem alguém que é da rede dele, que sabe falar inglês, entende? E ele mobiliza essa pessoa, que ajuda ele a entregar os resultados que ele precisa. Ele tem coisas que ele consegue realizar, porque dentro da organização ele consegue se relacionar tão bem com pessoas, e essas pessoas ajudam ele. Opa, essa é uma competência que faz ele entregar o resultado. Tá certo? Então, existem várias competências, uma delas é essa competência de formar uma rede, né, de relacionamento. Eu sempre falei, essa é uma das mais importantes. Não sei se a Marina vai lembrar, a Shelley, coisa que eu falei na sala de aula muitas vezes. Você não é obrigado a saber tudo, no mínimo, o telefone de quem sabe. Você tem que ter rede de relacionamento. Inclusive, meus alunos vão lembrar dessa frase, porque eu já citei ela também. A gente, quando aprende muito bem algo, né, a gente ensina. Bacana. É isso aí, Marina. Quantas pessoas que você teve que mobilizar para você conseguir chegar aonde você chegou agora, que está trazendo uma grande satisfação, mas, obviamente, não é o limite ainda, né? Mas te trouxe, poxa, porque você articulou, você conversou com um, conversou com o outro, né? Envolveu o outro, eu não tinha como fazer, eu não sabia. Você pode me ajudar nisso aí? Você tem alguma coisa? Essas redes são fundamentais. Isso é uma competência incrível. Para tudo, você está se matando sozinho lá tentando fazer uma coisa. Pergunta. Olha a sua rede, vê que alguém que já trabalhou nesse sentido. Mapeie bem suas redes e como que essas pessoas podem. Nós temos colegas aí, professores, que muito provavelmente a sua rede de contato te levou a esse lugar que você está aí hoje. E ainda, a rede manter você onde está, porque no momento que a gente está vendo redução de quadro e tudo mais, redes são muito importantes também nesse sentido, são atitude. Tá? Então, quando eu falo de competências, eu falo exatamente disso, ou seja, o que eu estou mobilizando, o que eu estou utilizando para gerar aquele resultado. E aí, a Shelley, que está na área de recrutamento, quando o processo se dá no início para avaliar um profissional com base nas competências, é onde você começa a perguntar quais foram os resultados que você entregou. Ah, que legal. Como é que você conseguiu entregar esse resultado? O que você fez? Me conta no detalhe, o passo a passo, o que você fez para conseguir esse resultado diferenciado. E ao contar isso, ele está falando o quê? Quais as competências. Ou seja, o cara tinha um desafio e ele simplesmente mobilizou tudo que era necessário para entregar aquilo ali. O que ele está mostrando? Competência. Tá certo? Então, esse elemento aqui é fundamental. Ou seja, eu tenho as metas que ele está entregando, e eu avalio as competências para ver o seguinte, esse cara vai me entregar isso muitas vezes, porque ele é competente. Ele tem as competências, ele mobiliza um conjunto de conhecimentos, de habilidades e atitudes, o chá, ele utiliza isso de uma maneira articulada, bacana, bem, e gera resultado. Ok? Então, o resultado é passado, já entregou, mas o que garante que ele vai entregar de novo, que aquilo não foi uma coincidência, que aquilo não aconteceu por uma questão assim aleatória, são as competências, tá certo? E aí essas competências também são avaliadas, porque elas podem ser desenvolvidas para que eu possa fazer o quê? Aumentar cada vez mais a régua das metas, Agora ficou muito fácil. Meta, quando é muito fácil, não é motivadora. Então, se aumenta o desafio para ele, novos desafios vão trazer uma mobilização daquelas competências, um aperfeiçoamento e até desenvolvimento de novas competências. Então, aí já estou respondendo uma possível pergunta. Professor, como é que eu adquiro competências? Aceitando os desafios. Você está na sala de aula, o professor fala assim, pessoal, agora a gente vai fazer um trabalho. Professor, pelo amor de Deus,
trabalho, nossa Deus. Você sabe de onde que eu estou vindo? Sabe o que eu fiz hoje? Você sabe o que eu trabalhei? Você conhece minha vida? Porque eu falei, meu amigo, ali você vai ter a oportunidade de desenvolver competências que vão ser úteis para o resto da sua vida. Tudo aquilo que causa esse desconforto, tá? Faz assim mesmo, pega. Aquilo que é cômodo não te desenvolve nada, muito pelo contrário, vai te colocar realmente num lugar tão sem valor, sem nada, né? E outra, vai te colocar a vida inteira reclamando da vida e colocando sempre a culpa no outro. Então, todas as vezes que você tiver um desafio, se o professor passou um desafio, aquilo é muito de nossa, e te dá um monte de, né? A parte de baixo aqui dá aquela, né? Assim, começa a dar aquele desarranjo, aquela coisa. Isso é uma oportunidade, tá certo? De você desenvolver competência, porque se você entregar aquilo, você vai ter uma história bacana para contar. E quem fez aula comigo sabe que eu realmente adoro ver o aluno desesperado. Pai, ele vem chorando, ele chora. Verdade, né, Shelly? Verdade. Bota a gente na fogueira, né, Shelly? Quantos diagramas de Chikawa já teve que ir lá no quadro fazer? Ele é desse jeito mesmo. Exatamente isso, os trabalhos de consultoria, o cara sai, ele lembra de mim 24 horas, porque o trabalho ele vai ter que fazer fora da sala de aula, né? Corre aqui, vai nas empresas, vai lá, né? Boto ele para conversar com gestores. Professor Dias, e o resultado está aí, né? Profissionais super competentes. Perfeito, isso me alegra tanto. Tá certo? Assim, fico feliz demais, né? E eles acabam sendo o quê? Para esses novos alunos aqui, um elemento motivador incrível. Ouça a história desse povo, gente. Ouça a história dessas pessoas que estão aí na sala. Não tem ninguém aqui que nasceu em berço de ouro, não. Eu tenho certeza que cada um aí, professor e coordenador, cada um tem uma história de superação incrível. Essa vida de superação, o que você já viveu, né? Gente, de uma educação que não se tem dentro da sala de aula, muitas vezes. Isso é importante. E dentro da sala de aula, os desafios que o professor passa, nosso pai do céu. Né? Eu tive uma menina que foi incrível. Olha só essa menina. Eu dava aula sexta-feira, e na aula de sexta-feira, quem me conhece, eu nunca fui chamado de sala de aula, né? Eu era até um pouco rebelde nessa questão, porque eu quero que você fique na sala só quem está afim. Não está afim, vai embora, que eu não tenho, né? Porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para ver pessoas que querem desenvolver. Que, por sinal, as aulas do professor Dias costumavam botar na sexta, porque aluno não perdia, né? Não tinha essa coisa de matar a aula na sexta, né, Shelly? Era uma aula atrativa. Né? Todo mundo queria poder beber um pouco do que o professor Dias trazia. A ideia que eu acreditava, e acredito que eles têm que querer, que eles querendo, acabou. Não tem quem segura. Né? Aí, beleza. Comecei com essa turma e distribuía as atividades lá e cada um tinha que apresentar. Eu ia fazer uma avaliação individual. Eu tenho uma avaliação de equipe e trabalhei uma avaliação individual, todo conceito, com os conceitos que a gente trabalhava em sala de aula, aquela coisa toda. E aí, um grupo de pessoas veio me procurar, presta bem atenção, um grupo de pessoas veio me procurar e falou assim, professor, fulana tem uma pessoa, vi que você colocou lá e tal, para apresentar. Professor, ela não apresenta trabalho, não, ela não consegue, ela sofre muito, ela começa a chorar, ela vai desmaiar, tal. Eu falei com ele, eu estou preocupado com vocês, futuros gestores, estão tendo aula de recursos de gestão de pessoas comigo, vocês estão pegando aquela pessoa e estão simplesmente falando assim, ela não é capaz, enterrando a pessoa. É isso mesmo que vocês estão fazendo com ela? Vocês são cruéis. Vocês são cruéis. Isso não ajuda a pessoa, você está eliminando, você está excluindo a pessoa. Eu quero que ela venha conversar comigo. Enquanto ela não conversar comigo, eu entendo que ela está querendo participar. Levaram para ela, veio e marcou comigo. Professor, eu queria te pedir para sair do grupo, desse trabalho, manda fazer outra coisa. Né? E eu falei, por quê? Não, eu não consigo. Eu falei, não, calma aí. Isso aí já me falaram que você não consegue e tudo mais. Eu quero ver, você quer conseguir? Ou você quer ficar assim? Você quer terminar a sua faculdade,
não conseguindo exatamente o que essa faculdade, o que essa formação exige. Né? A pessoa que está formada, sendo formada aí como em RH, gestão, tem que dar a cara a tapa. Tem que mostrar, tem que saber argumentar, tem que saber negociar, tem que saber defender uma ideia. E como é que você faz isso? Na sala de aula, apresentando e defendendo nos debates, dando a cara a tapa. Tem gente que chega na sala de aula, você nem sabe quem está presente. Tá certo? Depois que é um bom lugar para trabalhar. Aí que acha que só aquele papelão lá com um título vai resolver. Eu sempre falo, ó, tá cheio. Se eu gritar numa praça aí, numa praia, quem é administrador aí formado na faculdade? Vai ser uma multidão de gente. E muita gente frustrada. Por quê? Porque se omitiu. E eu perguntei para ela, você quer ou não quer? Tudo bem, você tem dificuldades. Nós estamos em sala de aula para quê? Você quer? Você veio de onde? Aí ela se sentia, porque ela achava que o pessoal quer, porque ela veio da roça, onde ela morava não tinha. Nossa, era muita dificuldade para ela vir. Eu falei, nossa, você é guerreira. E, por fim, eu falei, ó, só quero saber o seguinte, se você não quer, eu lhe sugiro a mudar de curso. Não é para você isso aqui. Se você não quer, vai fazer outra coisa, vai fazer corte e costura, vai fazer alguma coisa que você não tenha que se expor a nada. Você está no lugar errado. Você vai ser infeliz, ver todo mundo fazendo e você vai ter sempre dúvida de que é capaz, nunca vai se aplicar no processo seletivo, não vai fazer nada, porque você não cumpriu aqui dentro da sala de aula o que se esperava, porque você se colocou lá embaixo, foi você que fez isso, não foi o professor, e deixou os alunos ainda fazerem isso com você. Você quer? Bom, conclusão da história. Só para você ter ideia, eu falei, eu te ajudo. Ela falou, queria. Tá bom, vamos lá, pega o conteúdo, quero ver se você sabe o conteúdo, você vai fazer. A menina não foi lá para frente no dia, e apresentou e tudo mais, os alunos, ó, que não estava sabendo, né, fica esperando ela cair, esperando ela começar a chorar, esperando ela desesperar, e ela apresentou, como todo mundo, né, que fica, eu, vocês, com qualquer coisa nova, a gente fica tenso, fica nervoso, mas apresentou o conteúdo que os alunos assim, ó, bateram palma para ela. Conclusão da história. Essa menina avançou tanto, fez 2 graduações, ela desenvolveu, trabalhou, entrou num negócio de parceria, numa empresa, no próprio negócio. A mulher, depois de fazer pós-graduação comigo, ela não podia me ver. Professor de Deus, o que você fez comigo? Hoje, eu estou falando até demais, é preciso que me dê uma... Né? Alguém me poda, porque eu estou falando, né? Gosto de falar, gosto da aula, quero, né, dar palestra. Desembestou. Entendeu? Então, veja, quem se limita e quem acha que é você tem que acreditar. Tá bom? Que é possível. Então, o desafio faz você desenvolver competência. Quando deveria ser assim, quando vier um desafio, que aquele negócio começa a dar aquele problema assim, você vai, oba, obrigado, Senhor, que maravilha. Entendeu? Pega, não fica assim, pensando, não sei, pega. Depois que você pegou, faz o seguinte, vou dar só um último exemplo. Um colega meu, aluno, ele trabalhava no almoxarifado da São Geraldo, tá certo? E esse menino queria, tá? E na faculdade, naquela época que a gente estava fazendo, eu fiz faculdade em Guarapari mesmo, fiz faculdade a minha faculdade foi na FIPAG. Fiz a minha graduação foi na FIPAG, tá certo? Já tardia, vamos assim dizer. E nessa ocasião, a faculdade tinha um encontro regional de estudantes de administração. E acontecia no SESC, era top. Aí eles convidavam palestrantes e tal, aquela coisa toda, e sempre tinha uma turma, normalmente era a turma de 8º período que organizava isso. Muito bem, fizemos, estamos lá no SESC, todo mundo. Daqui a pouco, a coordenadora do curso de administração conversa com a gente, inclusive com esse colega meu, dizendo, cara, o palestrante não vem. Palestra de abertura. Não vem. Acabou de informar que não vem. Aí eu falei, e ela falou para ele assim, o que eu faço? Pô, você poderia fazer essa... Você não quer falar, não? Aí ele, beleza, pode deixar comigo. Tá bom? Beleza. Isso já faltando 1 hora para o evento começar. Ele topou. Aí o que ele fez? Ô, Dias, eu preciso falar com você urgente. Acabei de fazer uma loucura.
E aí, o que você fez? Eu que vou ser o palestrante agora, na primeira palestra. E o pior, eu não sei nem por onde começar. Cara, me ajuda. Então, como a gente conversava muito, e tinha alguns livros que a gente estava lendo, e tal, e a gente compartilhava isso, eu cheguei para ele e falei, lembra o livro que você leu? Que você, nossa, você conversou comigo, você babou, né? Inclusive, eu lembro do cara até hoje, o César Souza, era um palestrante, um consultor. Lembra do livro que você leu desse cara? Sim. Vamos lá, vamos dar uma pequena estruturada aí, passo a passo, daqueles pontos que você realmente, que te marcou, foi bacana. É sobre isso que você vai falar. Falei, nossa, cara, nossa, que beleza e tal, papapá, né? E aí eu falei, ainda tem outra questão. Você é aluno, cara. Você não é palestrante profissional. Você sabe qual é a expectativa da galera? Lembra a história? A expectativa deles, ixi, um aluno, cadê o palestrante? Você vai dar show, porque você está falando de algo que você domina, que você conhece, que você viu, que você estudou, e o aluno não viu. Seus colegas não conhecem esse livro, não conhecem, isso é muito novo, né? E esse tema é fantástico. Ele topou e foi lá. Nossa, Deus, arrebentou. Arrebentou. Esse cara, né, recebeu uma proposta de trabalho, saiu do almoxarifado, foi direto para o banco, porque uma das colegas que estava na nossa sala trabalhava no banco e indicou ele para uma vaga. Bom, esse cara cansou de ganhar prêmio. Né? O Wilson, quando eu falar o nome, vai se lembrar. Estou falando do George, que hoje é missionário lá no sertão nordestino. Esse camarada arrebentou dentro do banco, chegou nos níveis mais altos que ele podia chegar dentro do banco, realizando. Mas olha o que esse cara fez. E é disso que eu estou falando. Você tem que fazer diferença onde você estiver, senão ninguém vai lembrar de você, vai nem perceber você. Faça diferença. Faça, não seja apenas mais um. Faça diferença. Né? E isso implica em aceitar os desafios, mas de mobilizar as pessoas. Eu vou fazer, mas eu tenho alguém que pode me ajudar. Eu conheço pessoas. Tá certo? E você se relaciona, você é uma pessoa que tem bons relacionamentos, uma pessoa agradável, uma pessoa ética. Meu amigo, você vai longe. Marina, devolva aí. Shelly. Muito bem. Nossa, professor, eu estou vendo aqui, já estamos aqui há 1h45. Não brinca. Não. E o tempo está tão gostoso. Os alunos permanecem, porque eu acho que se não tivessem gostando, já teriam saído, né, professor? Eu quero que eles mostrem a cara. Pode ligar a câmera, porque eu não estou acreditando, não. Deixa eu ver. Estou vendo o professor Gilberto, estou vendo o professor. Estou vendo o professor Gilberto, professor Wilson, professora Shelly, né? A coordenadora. Ali está. Beleza. Quem é você? Liga pro Como que a gente vai ligar a câmera? Deve estar todo mundo de pijama. Certeza, eu tô... Não, calma. Só o rosto. Só o rosto. Você tá vendo, professor Wilson? Você só vê a careca. A moto que tá ali. Deve estar de pijama. Professor Dias está desafiando vocês, alunos. Vamos mostrar o rosto. Eu quero ver você. Ô, Marina, dá 2 pontos para quem ligar a câmera. Tá. Eu proíbo isso. Deus, não é assim, não. Vamos falar, rapaziada. Vamos conversar, vamos falar e aproveitar a oportunidade. O professor está aí. Tá. Falar até vai, mas mostrar o rosto, não. Não, mas tudo. Aí, você fala, Larissa. Fala, Michele. Professor Dias. Não tem web. Fala, Michele. É que a Márcia é pedagoga, hein? Ô, Márcia. Ai, boa gente, noite. Pelo amor de Deus, mostrar rosto, não. Mostra a cara. Bom. Tô cheio de creme no cabelo, pode não. Eu até falar uma coisa. Mas a Marina sabe que eu sou muito tímida. Tá ouvindo, Marina? Oi. Alunos, boa noite. Deixa a Márcia dar uma palavrinha, só um minuto. Boa noite, gente. Tem gente assistindo também, ó, pequenininho. Aí, o futuro. Isso aí, Garinha. Bom. Deu tchau. Tá garantido que vai se renovar. Opa! Aí, boa noite. Apareceu mais gente. Né? Eu acho que a Márcia estava cantando. Opa! Aí, esse aí, né? Muito bom. Cadê o pijama, cara? Cadê o pijama, pô? Eu vou tentar trocar a câmera do meu notebook. Vou tentar trocar a câmera. Vou tentar, porque legal. Está horrível, muito embaçado. Não tem como me ver direito, não. Aí você deixar desligado.
Sem Mas problema. vou tentar acertar isso amanhã. Professor Dias, eu gostaria de retomar a sua fala a respeito daquela questão da rede de relacionamentos e dizer o quanto foi importante essa rede para mim de conhecimento em tempos de pandemia, na questão da tecnologia. Porque a gente se viu obrigado a ter um conhecimento, a correr atrás de tantas ferramentas, de tantos recursos, que eu fiquei a ponto de enlouquecer. E, assim, eu recorro a um monte de gente. Eu recorro, a Marina já recorreu várias vezes, a Shelly já recorri, aos meus amigos da outra escola. Então, assim, o tempo todo eu estou trocando informações e pedindo ajuda com relação a alguma coisa, mas isso faz parte, isso é crescimento, isso fez a gente dar uma acordada, porque sacudiu a gente com essa questão da tecnologia, né? Porque eu mesma acho que estava muito acomodada e achei foi ótimo, e continuo correndo atrás. Então, assim, essa questão de você ter pessoas, você não tem o conhecimento, mas você tendo pessoas que têm, isso é muito importante, a gente tem que correr atrás e ser humilde, e perguntar e pedir alguma informação. Perfeito. Não é vergonha você pedir informação. Pedir dinheiro talvez até é chato, mas não me peça, tá? Já estou dando um recado. Mas, assim, pede conhecimento, pede informação. Nós, seres humanos, o conhecimento é gerado pelo relacionamento. Tá? Dentro das organizações, gente, a quantidade de conhecimento. O que deveria fazer as empresas? Criar um lugar para as pessoas tomar café junto, para se reunir, porque aquele momento, eles trocam, tanta conversa que tem de coisas gerais e do próprio trabalho, a empresa amplia conhecimento nos relacionamentos, ou seja, todo o conhecimento só é gerado por pessoas, não por máquinas, só por pessoas. E ele se dá no relacionamento, tá certo? Então, veio o desafio, a Márcia topou, né? Não falou, isso não é para mim, não quero, né? Aceitou o desafio, aprendeu, como eu e todos nós aqui, né? Meus filhos têm, né, hoje tem coisas que eu, cara, nunca ouvi falar. Essa questão de tecnologia é tão rápida, é tanta coisa que, né, eu nunca tinha ouvido falar. E aí, cara, você começa a utilizar, então, né, sair só o WhatsApp já foi uma grande né, um grande feito. E isso é top o WhatsApp, né, bacana. Na verdade, o Orkut, para quem usou, né, já era uma coisa revolucionária, né? Mas o WhatsApp, cara, é excepcional. Agora, esse tal de coisa aqui de Meet, que você está reunindo, cara, né? Tem 24 pessoas nessa sala. Cara, é um negócio assim, cada um na sua casa, né? Alguns de pijama e outros sem pijama. O Eduardo tá sem pijama, pô. Põe pijama, Eduardo. Então, cara, é top. Né? A mãe com o seu filho, cara, que não precisou abandonar o filho com alguém para ir para a escola, tá ali. E está participando. Está entendendo? Cara, isso é show de bola. Né? Então, assim, rede de relacionamento. Guardem isso. Você não é obrigado e não vai conseguir saber tudo, mas uma coisa você precisa saber, que é o telefone de quem sabe. Né? Para cuidar. Leia mais sobre isso. A gente chama isso de network. Eu creio que algum professor já tenha comentado. Essa rede de relacionamentos. Né? E outra coisa interessante. Ela é uma rede que você precisa trabalhar as conexões, né? Tá legal. Eu preciso de algo da Márcia. Pô, eu não conheço a Márcia bem, mas a Marina conhece. Eu tenho relacionamento com a Marina. Marina, você me apresenta para a Márcia, você me leva até a Márcia, você pode fazer uma ponte? Essas são as conexões. Né? Isso é rede. Né? Então, eu não tenho acesso a determinada pessoa, mas eu tenho algumas que podem me levar àquelas. Perfeito. Aproveita. Né? Então, mapeia isso. Quem gerencia isso muito bem, faz o quê? Tem um lugar que ele começa a colocar os nomes, põe setinha e vai conectando, e faz como se fosse uma rede de neurônios, né? Um conectado com o outro, e essa é a sua rede de conhecimento. Beleza? Isso aí, professor. Nossa, muito bom.
A gente já pode ir caminhando, é uma pena, né? A gente ir caminhando já para concluir a nossa aula. Nossa, eu acredito que até nisso a gente vê como que é o poder da avaliação, né? Porque você, num dia como hoje, friozinho, tá até caindo uma chuva aqui, você ficar 1h30 aqui, né, absorvendo conhecimento, eu tenho que dar os parabéns para esses alunos, né, Shelly? E, né, a gente poder compartilhar experiências aí com os colegas, é muito que é bom. tecnologia, né, Marina? Pensa nessa chuva, todo mundo te mandou mensagem. Marina, não dá para ir hoje porque está chovendo. Alagoa na rua, o ônibus não vai passar, vai atrasar. Nossa, já estava até pensando. Isso aí. Marina. Isso aí, Eu queria ver com os... Aí, Marina... Bom, depois eu falo mais uma contribuição. Já que você falou isso aí dos alunos, eu quero dar mais uma contribuição. Mas vai lá, pode continuar. Não, tudo bem, professor. Só ver com meus colegas aqui, professores, se tem mais algum, Gilberto, alguém que queira pontuar alguma coisa. Eu quero primeiramente dar os parabéns aí para o professor Dias, né? Que eu não conhecia pessoalmente, só de ouvir falar. Não sei se... Contactei até hoje um amigo seu. Contactei até um amigo seu hoje, o Giovanni, foi professor com você lá no Pitágoras. Top, Giovanni é fantástico, que pessoa maravilhosa. Giovanni, Assunção. Sim, pessoa maravilhosa. Meu amigão. E aí eu falei com ele, eu até chamei ele para dar uma palavra para a gente aqui, né, para os alunos e tal, nesse final de curso. Aí ele falou assim, não, eu não sei, eu não tenho nada preparado, mas procure o professor Dias. Eu falei, não, esse aí já está já na ponta da agulha. Esse aí já está marcado. Eu venho aqui, então, te agradecer, né, pela sua fala aí, acho que pontuou bastante. E aquilo que você falou mesmo, a gente está aqui para passar experiência, né? Eu também já sou da época quando eu comecei a trabalhar, tinha datilografia, né? Aquelas máquinas de datilografia, a gente fazia até curso, né? Eu tenho meu certificado até hoje. E aí depois de um tempo, eu tenho certificado também. E depois de um tempo vieram os computadores, as coisas foram mudando, a gente foi se adaptando e tal. E nesse tempo, uma coisa que você falou aí que é interessante, que a gente vai, principalmente para eles, né, os alunos que estão começando agora a sua carreira, vocês encontram todo tipo de chefe que você possa imaginar na vida. Várias empresas, não importa se a empresa é grande, se é multinacional, se é pequena, tem chefe grosso, tem chefe inteligente, tem chefe que quer aparecer, enfim. Entregue a expectativa que existe em você, só isso, faça a sua parte. Entendeu? Porque os chefes passam, né? Eu tive chefes, nossa, caras grossos, faziam um curso, não adiantava nada, ele não mudava, não adiantava. Mas aí procure entregar a expectativa que a empresa tem em você, faça a sua parte, que você vai conseguir caminhar. Igual a Ana Júlia pontuou aí. Uhum. Outra coisa que eu queria falar é sobre a sorte, né? Muita gente fala, fulano de tal teve sorte. Meu vizinho ali, olha lá, tá com um carrão, ele teve sorte. Aí o pessoal fala, será que é sorte mesmo? Não é. A gente sabe que não é, né? A pessoa se preparou, a pessoa olhou no futuro, ela estudou, ela se empenhou, ela fez cursos, ela se preparou. A oportunidade apareceu, como vai aparecer para todos nós, para todo mundo vai aparecer uma hora, e na hora que a oportunidade apareceu, você vai pegar. É sorte isso? Claro que não. Você se preparou para aquilo. Perfeito. Então, não existe falar que fulano de tal tem sorte e eu não tenho, ficar se lamentando, não. Se prepare para o mercado de trabalho. Se prepare, porque a oportunidade vai aparecer. Então, esse é o meu recado. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aí, tá? Prazer em conhecer. Satisfação também, professor. Bom, muito bom estarmos juntos. Sim, professor, pode falar o que você... Nossa, me segura, tem tanta coisa, eu gosto demais, eu estou amando essa, né, e por esse aspecto, né, você faz um convite e você vê os alunos na sala, né, sendo que, e aí que me traz 3 coisas que eu quero falar.
tá? Primeira questão é com relação, assim, cuidado com os anestesistas, tá? Quem são os anestesisas? É alguém que toda hora fica falando para você, pô, você está fazendo aquele curso, para quê? Para que você faz aquele curso? Isso não deve servir para nada, não. Pode estar dentro da sua casa, pode ser um colega, pode ser alguém que agora você está aí e ele está mandando no WhatsApp, né, mostrando que está melhor que você, porque ele está não sei aonde, está tomando cerveja não sei aonde, está fazendo não sei o que em qualquer lugar, né, e ele diz que, por como ele não conseguiu chegar a lugar nenhum, você também não vai. Que não adianta você se esforçar, não adianta você estudar, né, fica criticando você, né, eu vi uma mãe aí que está tentando, junto com a criança ainda, né, talvez, não quero colocar intriga, mas às vezes está dentro de casa alguém falando, para que isso? Você está fazendo esse esforço todo? Quantos anos você tem? Aí começa, pontuar a sua idade, pontuar que você nasceu não sei aonde, e um monte de limitação para te realmente desanimar. São pessoas que, quando elas vão na sua casa, assim, uma nuvem negra baixa, e quando elas saem, as panelas ganham vida, parece que elas começam a voar do lugar, a lâmpada queima, é de uma negativa, é horrível. Esse anestesista é um negócio terrível. Cuidado com o anestesista, cuidado com quem você anda, cuidado, né? São pessoas que não acreditam que você é capaz, não acreditam no seu sonho, porque elas são frustradas. Como elas não conseguiram, acho que você também não vai conseguir. Tá? Elimine os anestesistas, não precisa ser arrogante com eles, não precisa ser, né? Só sabe o seguinte, cara, acho que eu preciso limitar meu tempo com essa pessoa. Sabe como aquela pessoa que você está sempre com ela, só reclamando da vida, reclamando de tudo, de todos, tá certo? Tudo sai fora disso, porque isso pega. É uma meleca estranha. Agora, esteja com alguém que te põe para cima, que te anima, que te mostra possibilidades, cara, você vai ficar bem demais. Esse é o primeiro ponto, tá? Tira esses anestesistas da sua vida. Segundo ponto faça a diferença na sala de aula, nas disciplinas que você faça a diferença. O professor está aí, mostra interesse, procura, antecipa, faça a diferença, não passe desapercebido. Existem 2 tipos de pessoas que o professor vai lembrar pro resto da vida. 2 tipos. O bom pra caramba, cara bom, e o chato pra dedéu. Porque esses 2 fazem diferença. O tal do morno, nem Deus gosta. Você já falou assim, você nem é quente, nem é frio, é morno, vou te vomitar. Tenho nojo. Gente morna não serve. Então, meu irmão, se é para incomodar, então já faça sacanagem todo, porque você vai ser conhecido por isso. A outra, seja conhecido tão melhor ainda pelo que você, com base no seu objetivo. Eu quero crescer nessa formação, na minha carreira, eu quero ser um profissional mais realizado, então faça a diferença. Não tenha medo, saia do ser morno. A questão de querer fazer a diferença, de fato, causa realmente, vai dar um caos, vai ser terrível, né? Mas morno não resolve, tá bom? E segundo, professor Dias, só para reforçar essa sua fala, o Daniel Godin, em uma de suas palestras, ele retrata muito bem essa questão do bola cheia e do bola murcha. Isso acontece muito no serviço público, porque às vezes a pessoa chega empolgada, eu vou fazer, isso vai dar certo, aí já está aquele lá que tem anos naquilo ali, né? Mas isso aí não, isso aí já tentei, não deu certo, lá vem você com isso aí. Então, assim, a gente se motivar mesmo e sair fora realmente dessas pessoas, né, negativas e que estão sempre tentando ver o lado ruim das coisas. Perfeito. Você tem controle sobre você. Pronto. Se você não tiver controle sobre você, alguém vai te controlar ou alguma coisa vai te controlar. Você vai ser... Tem uma música, né, que surgiu um tempo atrás. Elas estão descontroladas. E aí você vai ser uma peça, um tabuleiro que ele vai fazer o que quiser com você. Né? Joga para lá, joga para cá. E finalizando, aí, pegando a fala do professor Gilberto, tem um cara, Tiger Woods. Esse cara é um jogador famoso de golfe, cara milionário. E ele falou o seguinte, cara, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Beleza. O azar é quando vem a oportunidade e você fala, putz, se eu tivesse feito aquele curso, se eu tivesse feito aquela coisa, se eu tivesse... Nossa,
que azar. É quando a oportunidade surge e você não está preparado. É um azar desgramado. Gente, eu quero agradecer e assim, eu espero, né, que tenha atendido aí, pelo menos, né, para ficar na 70% das expectativas. Me coloco aí à disposição, gosto de fazer isso aqui, de compartilhar, certo? Não tem nenhum problema. Gosto, faço com gosto, fico feliz, quando principalmente há interesse. Tá? O que eu não gosto é de fazer uma coisa que o outro não quer. Você fica, parece que você está fazendo, o cara, você não para logo de falar, eu não gosto disso, eu não quero isso. Então, sim, de novo, eu tenho controle sobre mim, não vou deixar essa turma de anestesista me desanimar. Ele não quer, tem outros que querem, e eu vou trabalhar com os que querem. Né? Então, galera que está aí na formação, pandemia, tem um monte de coisa, né, que fica falando, esse negócio agora está gerando um monte de desemprego, não adianta não, ei, deixa eu te falar uma coisa. Quem falou que você precisa de emprego? Não, você precisa de oportunidade. E está lotado de oportunidade. Só isso. Então, se capacita para enxergar as oportunidades. Tá certo? A gente só chega às oportunidades depois que a gente capacita. Que a gente passa a enxergar isso. Se eu não tiver contato com conhecimento, com a informação, e capacitar, e estar antenado nas coisas, eu não vou enxergar essas oportunidades. Agradeço demais, então, aí, Marina. Agradeço, professora, os professores aí, Gilberto, professor Wilson, Michele, a pedagoga, Márcia. Obrigado a todos os alunos que permaneceram aí até agora. Eu imagino que com nem sempre a pessoa tem uma melhor equipamento, melhor internet, né? Talvez dá uns ruídos ali, mas, cara, dá vontade de sumir e de quebrar tudo, mas tá ali, tá insistindo, não desistiu, show. Acredita, vai valer a pena tudo que você faz aqui, né? Como alguém já disse, se a alma não for pequena. Um beijo. Obrigado. Nossa, professor, nós que agradecemos, né? Fomos nós que recebemos muito nessa noite, muito mesmo. Gratidão mesmo aí aos alunos, viu, caros alunos? Obrigada pela presença, a turma de RH subsequente, a turma do Mediotech, aos colegas aí, Josi, Shelley, Gilberto, Wilson, nossa pedagoga Márcia. Gratidão eterna a você, Gilberto, o professor Dias, muito obrigada mesmo, viu? Com certeza contribuiu muito. São marcas assim que a gente tem que ter para o resto da vida, né? Como me trouxe muitas lembranças aqui, de momentos em sala de aula, de desafios, né? Isso que os alunos têm que guardar, né? Dessas experiências aí que vão para a vida, não fica entre quatro paredes, né? Muito bom. Os colegas ou a pedagoga Márcia quer concluir algo mais para a gente terminar? Eu estou aqui pensando, Marina, que no ano que vem eles vão lembrar, né? Eles vão ter concluído o curso e vão lembrar. Nossa, como foi boa aquela conversa, aquele diálogo com o professor Dias online. Então, assim, realmente marca. E eu gostaria muito de agradecer por essa troca de experiências, por esse aprendizado para os nossos alunos. Foi muito bom, professor. A gente agradece muito, tá? Obrigado. Talvez alguns vão até agradecer a pandemia também, né? Eu queria agradecer aí, mais uma vez, o amigo, né, e o professor Dias, pela grande contribuição. É muito bom, exatamente. Tomara, eu acredito que os alunos realmente saíram bastante alimentados, né, com a questão do conhecimento que foi dado aqui ao longo do tempo, e gostaria de reafirmar: os melhores lugares para ficar é onde tem desafio. Quanto mais é melhor não saber. O negócio é aprender. Aprender e aprender. E é assim que os vencedores adotam realmente esse tipo de postura. Eu tenho como slogan, em alguns momentos, eu digo que abaixo de Deus o conhecimento é tudo. Se ele não estiver presente, realmente aí fica difícil. Espero Deus para nos dar realmente a discernimento, a percepção, e segundo, essa busca exatamente do conhecimento. É muito bom adquirir conhecimento. O conhecimento é que faz você ser ponto fora da curva.
positivamente, não é isso? Você não fica realmente no bolo. O conhecimento faz a diferença e a diferença faz você vencer. Assim, o conhecimento faz você vencer desafios. Meus parabéns, um abraço. Aproveitar o momento para poder desejar felicidade para você, né? E